Galera, antes de qualquer coisa, deixa eu te avisar. Se você é novo aqui no canal e nunca viu a parte 1 dessa história, relaxa, você não precisa ver nada antes. Porque hoje eu vou continuar e ao mesmo tempo recontar tudo o que aconteceu quando um polonês aleatório, eu no caso, caiu no Brasil achando que espanhol e português eram quase a mesma coisa e descobriu que não eram. Porque hoje eu vou continuar e ao mesmo tempo recontar tudo o que aconteceu quando um polonês aleatório, eu no caso, caiu no Brasil achando que espanhol e português eram quase a mesma coisa e descobriu que não eram. É sim, eu passei vergonha. É sim, os brasileiros riam de mim. É sim, eu tentei inventar palavras que não existiam. É sim, eu me apaixonei pela língua. Então senta aí, porque hoje eu vou te contar o resto da história. E o mais engraçado é que eu não lembro de um momento específico em que eu disse vou aprender português agora. Foi acontecendo, foi meio natural. Tipo quando você começa a gostar de um seriado que você nem queria assistir, mas de repente está lá, 3 da manhã, você falando, só mais um episódio. Eu comecei a ouvir música brasileira. Não porque eu queria aprender, mas porque os sons ficavam na minha cabeça. Principalmente o jeito que os brasileiros arrastam as frases, o ritmo, as gírias. E foi aí que o português começou a entrar na minha cabeça, mesmo quando eu não queria. Um dia eu estava ouvindo uma música e percebi: caramba, eu entendi isso. Pouquinho, mas entendi. E esse foi o clique. O começo do vício. O dia em que meu sotaque virou um mistério internacional no Brasil. A primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a falar português no Brasil não foi ninguém dizendo que eu parecia espanhol, nem carioca, nem paulista. Você é de onde? Portugal, Itália, França, Alemanha, holandês. Eu ali parado pensando: meu Deus, eu sou um polonês tentando comprar um pão. E aí eu percebi uma coisa muito curiosa. Para brasileiro, qualquer sotaque europeu falando português vira um mistério. O português brasileiro tem ritmo, tem curva, tem musicalidade. Mas o europeu normalmente fala mais direitinho, mais reto, mais tum-tum-tum. Então, quando eu juntava meu sotaque da Europa Central com palavras brasileiras, o resultado era tipo assim: português.exe carregou metade e travou. Os brasileiros tentavam adivinhar como se fosse um jogo. Português de Portugal? Não. Italiano? Também não. Francês? Nem perto. Até eu falar Polônia, e sempre vinha a reação: perra, Polônia fala português? E foi aí que caiu a ficha. O meu maior desafio no começo não era a pronúncia, era que ninguém tinha referência do meu sotaque. Eu era tipo um Pokémon novo no mapa. Ao mesmo tempo, isso me ajudou muito, porque quando o Brasil tenta entender seu sotaque, ele te puxa para conversa, faz pergunta, brinca, ri, tenta adivinhar, e sem perceber você acaba aprendendo muito mais rápido. Então, no fim das contas, meu sotaque ficou uma vantagem. Virou conversa, virou piada, virou conexão. E foi assim que começou minha jornada real como português, não tentando parecer nativo, mas descobrindo quem eu era dentro da língua. As palavras brasileiras que mudaram a forma como vejo o mundo. Uma coisa que eu realmente amo no português brasileiro é que vocês têm palavras que não existem em inglês, espanhol, italiano ou polonês. Tipo saudade. Todo mundo já falou disso, mas quando você vive o significado, é diferente. A primeira vez que eu senti saudade de verdade, eu pensei: caramba, isso não é só falta. Isso é uma mistura de memória, carinho e dor. Fofinho. Cara, essa palavra é tão brasileira. Não existe tradução perfeita. É tão útil para descrever 90% das coisas da vida. Ok, às vezes funciona, às vezes não. E às vezes dá muito errado.
Mas é uma palavra linda porque explica um comportamento inteiro com apenas 2 sílabas. Português não é só uma língua, é um jeito de ver a vida. O dia em que eu percebi que português era a minha segunda casa. Chegou um ponto em que o português não era mais esforço, não era mais estudo, não era mais portunhol. Era simplesmente parte de mim. Eu comecei a sonhar em português, a gincar em português. E isso é sinal de fluência, né? A pensar em português quando acordava. É o mais bonito, eu comecei a sentir as rodas de conversa brasileiras como se fossem um lar. Porque português não é só pronúncia, verbo ou gíria. É calor humano, é rir alto, é conversar por horas sobre nada. É fazer amizade instantânea. Até hoje, quando estou com brasileiros, eu sinto que estou em casa, mesmo estando na Polônia, na Itália, na Espanha, onde for. Eu acho que é isso que me faz querer continuar, porque não é mais sobre aprender, é sobre pertencer. O que o português realmente mudou em mim. Depois de todas essas experiências, das vergonhas, das aventuras, dos sotaques aleatórios, das gírias aprendidas errado, das amizades e das histórias que eu nunca imaginei viver, eu percebi uma coisa muito simples. Eu não aprendi português só para me comunicar. Eu aprendi português porque ele se tornou parte de quem eu sou. O jeito brasileiro de falar, de brincar, de aproximar pessoas, acabou virando um pedaço da minha identidade. E isso é louco porque eu nunca planejei nada disso. Eu só cheguei no Brasil falando espanhol e voltei apaixonado pela língua, pelo som, pelos detalhes e principalmente pelas pessoas. E hoje, falando português com vocês aqui, eu sinto que fecho um ciclo. É como revisitar tudo o que eu vivi, mas com mais maturidade, mais fluência e mais amor por essa língua maravilhosa. É o mais engraçado, quando mais eu aprendo, mais eu percebo que ainda falta muito. Mas isso é o que deixa tudo mais divertido. Obrigado, Brasil! Galera, se você chegou até aqui, de verdade, muito obrigado. Essa história é muito especial para mim. É poder contar ela em português para brasileiros é uma das coisas mais legais que eu já fiz no canal. Se você gostou, deixa o like, comenta de onde você é e há quanto tempo você aprende línguas. É claro, tem mais histórias, mais vídeos em português e mais aventuras pela frente. Obrigado por tudo. Amo vocês e até o próximo vídeo.